Bem, começando com um ponto prévio, antes de mais, bom dia, ouvintes da Terra Nova, bom dia Maria João, bom dia Tiago também. Bom dia a todos, bom dia Francisco. Vamos começar com um ponto prévio. É incrível nós em 2020 ainda termos que falar de casos destes, que é a igualdade salarial entre homens e mulheres. Está a haver uma reforma no futebol feminino em Portugal por parte da Federação Portuguesa de Futebol, decidiu reformular os campeonatos e uma dessas medidas foi colocar um teto salarial no campeonato feminino de 550 mil euros, coisa que não acontece no campeonato masculino, não existe nenhum tipo de teto salarial, os clubes podem pagar aquilo que bem entenderem aos jogadores. Esta ideia retrógrada, estúpida, completamente inacreditável, tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, mostra uma coisa que já temos vindo, eu pelo menos já tenho vindo a dizer aqui há bastante tempo, é que o futebol português tem um problema grave, não é um problema já não é só um problema de adeptos, de cultura. O futebol português tem um problema estrutural, tem um problema de sistema, tem um problema institucional, que tem mudado depressa, porque é inacreditável nós ainda termos que em 2020 se quer haver este tipo de discrepância entre o campeonato masculino e o campeonato feminino, acima de tudo interposto por uma instituição responsável pelos dois campeonatos. Só para dizer que foi criado entretanto um movimento #futebol sem género por parte das atletas femininas em Portugal. Sim, realmente também relativamente a este assunto posso afirmar que, e confirmo sim, realmente o que o Francisco disse acaba por ser uma decisão bastante retrógrada e numa altura do mundo em que estamos a tentar lutar pela igualdade ao máximo, simplesmente fazer este limite, estipular este limite salarial acaba por quase servir como uma discriminação descarada para com as jogadoras do sexo feminino, que têm todo o mesmo direito que o sexo masculino para jogar qualquer desporto ou qualquer tipo de trabalho ou tarefa. E receberem o mesmo. Claro, claro. Então, no próximo ponto prévio, vamos falar sobre os golfinhos que foram capturados acidentalmente na Praia de Mira. Aqui muito perto, acaba por ser uma notícia bastante próxima. Cerca de uma dezena de golfinhos ficaram na quarta-feira presos nas redes da famosa arte chávega da Praia de Mira. Mas rapidamente isto também teve uma vertente, apesar de haver um ponto mais negativo e triste na história, no geral foi algo positivo, porque felizmente a rápida resposta dos pescadores permitiu devolvê-los ao mar, tendo morrido apenas um golfinho. Isto aconteceu também quando duas embarcações capturaram acidentalmente estes dóceis animais e num ato de civismo e respeito pela vida animal, os pescadores e banhistas presentes no local auxiliaram no salvamento e resgate dos animais, através do corte das redes e o próprio transporte dos animais para a água. Começaram-se a usar mais recentemente sensores que emitem sinais sonoros de baixa intensidade que têm em foco afastar estes animais e por causa desta razão situações como esta têm vindo a diminuir. Apesar disto, este não é um fenómeno como é que eu ia dizer, raro por assim dizer, porque já tem acontecido várias vezes no passado e felizmente que este fenómeno anda a diminuir. Temos apenas que agradecer a todos os pescadores e banhistas que auxiliaram neste resgate, que foi um bom ato de civismo mesmo. Num momento tão triste é bom haver notícias destas positivas, de certa forma, para aliviar um bocadinho a cabeça a todos nós. É verdade, sim. Apesar de tudo, ainda morreu um animal, pelas informações que obti, mas um em 10 acaba por ser uma perca à mesma, mas é sempre algo mais pequeno, relativamente a morrerem os 10, mais positivo. Pronto. Temos agora então o primeiro tema, e a China desta vez lembrou-se de culpar o salmão da Noruega pelo novo surto que se tem vindo a sentir nestes últimos dias, mais recentemente, na China, na capital. Após as acusações, o governo norueguês rejeitou esta quarta-feira a acusação chinesa em que acusava o salmão norueguês de estar relacionado com a origem do novo surto de Covid-19 que foi identificado nos últimos dias no mercado da capital da República Popular da China. Rapidamente, o ministro das Pescas da Noruega, Odd Emil Ingebrigtsen, espero estar a dizer corretamente, afirmou que o assunto estava em fase de resolução, adicionando ainda que estavam a trabalhar nos últimos pormenores, basicamente a tentar esclarecer a situação. O ministro das Pescas da Noruega confirmou também que representantes noruegueses e da República Popular da China reuniram-se na quarta-feira, chegando à conclusão
que o salmão não está ligado com qualquer ressurgimento do surto de Covid detectado no mercado de Xinfadi, em Pequim. Os meios de comunicação social oficiais de Pequim indicaram que o vírus tinha sido detectado no mercado de Xinfado nas bancas que vendiam salmão importado, daí a suposta especulação, e após estas acusações, vários supermercados cessaram mesmo a venda de produtos do mar da Noruega. Recentemente tem-se observado também na capital chinesa um novo aumento de contaminação, que tem sido de certo modo mediático nestes últimos dias, com mais de 130 pessoas infectadas. Este aumento levou ao confinamento de vários quarteirões e o cancelamento de milhares de voos. Pequim também aumentou a capacidade de triagem diária para 90 mil pessoas, mas sendo que na cidade habitam 21 milhões de pessoas, apesar de ser sempre positivo aumentarmos a suposta carga de triagem, acaba por ser um bocado muito pouco para a quantidade enorme de habitantes que tem naquela zona. E este surto epidémico, naturalmente, suscita medo de uma segunda vaga de infecções. A Organização Mundial de Saúde acabou por acreditar que isto mete em mente, basicamente, a ideia de que isto pode criar uma segunda vaga, e acrescentando que a Organização Mundial de Saúde anda a procurar analisar esta situação muito, muito perto de Pequim, ao detalhe. O que eu tenho a dizer a isto é que desde o início começou toda esta a falar do Covid-19, da pandemia do Covid-19, de todo este aparato, parece que se nota uma vontade quase desesperada da China em convencer o mundo de que pouco ou nada teve a ver com a origem da pandemia de Covid-19. Muitas teorias foram inventadas que culpabilizavam os chineses pelos impactos do vírus, praticamente quase todas irrealistas e falsas, na minha opinião. Algumas que chegavam ao ridículo, dizer que foi um vírus criado com o propósito de influenciar batalhas económicas e não só de uma maneira mais agressiva. Mas considero que não se pode revogar que a China teve alguma culpa, pelo menos no sentido ligados ao higiene e condições praticados nos muitos mercados já conhecidos atualmente, espalhados pelo seu território. Chega-se quase a sentir uma guerra económica, e não só, palpável entre a China e os Estados Unidos, em certos pontos deste envolvimento da pandemia, no sentido em que os Estados Unidos, mais propriamente Trump, procura culpabilizar a China agressivamente, enquanto a China procura dispersar as atenções sempre que pode sobre a Covid-19. Claro que ninguém... É seguro dizer assim uma coisa, e temos que mesmo dizer isto. Ninguém tem culpa do vírus ter originado a 100%, ninguém tem culpa plena. Mas de facto, não se pode revogar que na China reuniram-se alguns fatores que facilitaram muito a origem e propagação do mesmo. No que toca aos surtos mais recentes na China, podemos apenas esperar que não seja o início de uma segunda vaga mais grave e acreditar que serão tomadas as precauções necessárias, e se calhar mais atempadamente que quando isto tudo começou. E em termos de conclusão, quero dizer que a China acho mesmo que devia ter calma nas acusações e especulações antes de acusar quem quer que seja, porque simplesmente esses no meu ponto de vista, essas acusações são de modo a focar, a mudar o foco das atenções da China. Bem, em relação a este caso, eu primeiro não percebo o que é que se passa com o Covid-19 e com os animais. Primeiro eram os morcegos, depois passou para outros animais, podia afetar cães, gatos, agora é o Dá-me a salmão. ideia que eles estão a ver se algum animal mandar assim lama à parede e ver qual é que fica ali colado. Um deles, provavelmente um deles poderá propagar, por isso um deles é culpado. Em relação a este caso, eu suspeito muito dos números. Primeiramente, eu vou-me contradizer um bocadinho no que eu vou dizer, mas eu já explico. Eu suspeito muito dos números avançados pela China. Não me parece sinceramente que 40 pessoas poderá ser uma medida preventiva, mas a forma como a China agiu, tendo em conta esta origem deste mini surto em Pequim, faz-nos suspeitar que medidas tão rígidas sejam por causa de tão poucos casos, mas sabemos que o vírus se propaga muito rápido, poderá ser uma medida tremendamente preventiva. Em relação a esta disputa, e agora sim é parte da contradição, em relação a esta disputa internacional que está sobre quem é que tem a culpa do vírus, onde é que o vírus apareceu, e isso não interessa muito nesta altura. Eu acho que nesta altura o que interessa é descobrir qual a origem do vírus no sentido científico da questão, única e exclusivamente, e depois a seu tempo, caso assim entendo, haver uma investigação mais aprofundada sobre quem é que tem culpa, quem é que não tem culpa. Em relação a culpas, eu sinceramente às vezes tenho um bocado de dúvidas se existe uma culpa efetiva ou não, porque ninguém estava
preparado para um vírus desta dimensão, com esta velocidade de propagação, uma pandemia deste tamanho. Acho que ninguém preparado, desde a população até às entidades responsáveis, mas eu acho que nesta altura o importante é focar-nos na cura do vírus, na busca da vacina, e depois, quando tivermos a vacina, aí sim tentar entender quem é que tem culpa e depois, se for caso disso, chamar essas pessoas à responsabilidade. Passando para o próximo tema que nos trouxe aqui, vamos falar um bocadinho de racismo, ou talvez não, é mais talvez não. The Little Devil Inside, para quem não sabe, um jogo que foi anunciado recentemente, é para a consola da próxima geração da Sony PS5, o jogo foi acusado de ser racista. Isto porque o jogo tem uns personagens com estereótipos racistas, isto porque o jogo tem uns personagens que serão, à partida, nossos inimigos, que têm lábios grossos, tranças, têm um tom de pele mais escuro e têm máscaras, são basicamente máscaras com pezinhos, aquelas máscaras tribais. O que é que acontece? Entretanto, houve pessoas que começaram a acusar o jogo de ser racista e o próprio produtor do jogo já vieram a público pedir desculpa e dizer que vão mudar estes personagens. Ora bem, vamos à mesma conversa de sempre. É inacreditável termos que dizer isto. Amigos, os jogos não são racistas, os filmes não são racistas, esta parte do entretenimento não é racista em praticamente nenhum caso. Isto porque o que acontece aqui é que são uns personagens que a própria forma do jogo, as próprias imagens do jogo, apesar de ser que eu não percebi muito bem, porque eu vi o anúncio deste jogo, eu não percebi muito bem sobre como é que era o jogo, mas esta parte em que aparecem estas personagens é uma parte tremendamente fantasiosa, o jogo é tremendamente fantasioso, vê-se pelas imagens, vê-se pela forma como é feita a animação. E estarmos a acusar um jogo de ser racista, um jogo de ter estereótipos racistas, isso não existe. A verdade é essa, nós temos que assumir que isso não existe. Estes personagens têm muito pouco de parecença humana, são basicamente inimigos, têm alguma parecença humana, mas não muita. E sinceramente, ninguém que não é racista vai ver este jogo e vai sair de casa e ir bater, ou lá está, como vamos ter que fazer no jogo, matar alguém de uma tribo africana. Não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser as pessoas vão jogar este jogo e no final dizem se o jogo é bom ou mau. O jogo, isto prova mais uma vez aquilo que eu já disse em sede própria, que é neste momento, nesta altura, e estas discussões nesta altura do racismo que tem estado muito em voga, começaram com o caso do George Floyd, mas parece que se transformou naquilo que muita gente queria e que nós, nos politicamente incorretos, combatemos muitas vezes, que é a ditadura do politicamente correto. O que está a acontecer é isto, tudo ofende as pessoas sem as pessoas perceberem uma coisa simples, tudo está contextualizado. Nós, para decidirmos se uma coisa é racista ou outro tipo de discriminação qualquer, temos que perceber a contextualização em que essa coisa se aconteceu. Se não percebermos isto, vamos continuar a tirar a barra à parede e a transformar uma luta bastante nobre numa coisa qualquer vulgar. E quando isso acontecer, cá estaremos nós, dos politicamente incorretos. Eu, pelo menos, estou a guardar os nomes todos para quando isso acontecer, dizer-los aqui. Exatamente. Realmente, relativamente a este assunto, é de sublinhar que os produtores de jogos, filmes, tudo o que seja entretenimento, tem que ter liberdade criativa, e a arte é e deve ser livre. É triste ver as pessoas a serem quase obrigadas a baixar a cabeça sempre que surgem suspeitas ou acusações deste teor atualmente. Isto lá está, só prova o que o Francisco disse e o que eu já disse muitas vezes em vários programas, que cada vez vivemos numa sociedade mais superficial, que se ofende muitas vezes com base em ignorância. E digamos isto, parece que existe quase uma censura implícita hoje em dia, porque aquela ideia lá está do politicamente incorreto e correto, que uma pessoa não pode dizer certas coisas porque senão vão-lhe logo cair em cima, e é neste sentido que eu digo que existe uma censura quase implícita, porque nós estamos, acho que estamos num período muito mau da sociedade, não sei explicar a 100%, mas sinto sinceramente que não temos tanta liberdade, se calhar, quanto aquela que pensamos ter. Para resumir esta situação e a minha opinião sobre o caso dos jogos e dos filmes e isso tudo, eu faço minhas as palavras, para parafrasear aqui as palavras de um líder de uma grande produtora de jogos, a Naughty Dog,
que em relação a um dos seus jogos mais recentes, o The Last of Us 2, que por acaso sai hoje, as pessoas acusaram o jogo por ser tremendamente violento, e ele disse o seguinte: se vocês não perceberem que isto é um jogo, apenas e unicamente um jogo, e se acharem que isto vai influenciar alguém dessa forma e tirarem a responsabilidade de quem verdadeiramente tem, basicamente vocês não têm inteligência suficiente para jogar o nosso jogo, por isso agradeço que não o comprem. Exatamente, isso é uma boa declaração e mais que justa. É uma declaração que eu acho que devia ser feita uma estátua com esta declaração. Mas, exatamente, assim com uma legenda bem grande. Não o mandem abaixo, está bem? Não o mandem abaixo de pois, tem que ter cuidado com as estátuas estes dias. Sim. Bem, é tudo por esta semana. Foi um enorme prazer estar aqui. Para a semana voltamos com outros temas e a fazer mais amigos. Como sempre, o que nós gostamos é fazer amizades. Nós já temos uma lista enorme de amizades. Isto qualquer dia é fogo.